Oi, turma. Vamos para a nossa aula de matemática agora? A nossa aula de matemática hoje vai ser sobre quadriláteros. São formas planas que são chamadas de quadrilátero. Por que são chamadas de quadrilátero? Porque tem 4 lados. São figuras planas que têm 4 lados, sempre de 4 lados. Não importa o formato que ele tenha. Eu trouxe aqui para vocês hoje algumas formas planas para vocês verem. Olha, temos aqui esse, que ele tem um formato, né, de um retângulo. É uma forma plana quadrilátera. Por quê? Porque tem 1, 2, 3 e 4 lados. É quadrilátero. Tá vendo? O quadrado é um quadrilátero, a forma plana de um quadrado? Sim, também é. Aí eu trouxe um outro, esse aqui, ó. Tá vendo que ele é tortinho aqui? Mas ele também é um quadrilátero, porque ele tem 4 lados, ó. Mesmo sendo tortinho, ele tem esse lado. Então, 1, 2, 3, 4 lados. Eu trouxe esse também, ó. É uma forma plana. 1, 2, 3, 4 lados. Esse outro também é um quadrilátero. Ó, 1, 2, 3 e 4. Um quadrilátero também. Mas nós vamos aprender nessa aula de hoje que existem formas planas, quadriláteros, que é chamado de trapézio. Por que é chamado de trapézio? É chamado de trapézio aquele quadrilátero que tem lados paralelos. Então, esse aqui, ó, esse lado aqui é paralelo com esse. Esse lado aqui é paralelo com esse. Vamos relembrar o que são linhas paralelas? Ontem, na aula online, tirei a dúvida da Sofia e usei essa caneta e esse lápis para tirar a dúvida dela. E falei, o lápis preto é um segmento de reta e a caneta rosa já é um outro segmento de reta. Uma linha do lado da outra é chamado de paralelo. Uma linha, mesmo em outra posição, é paralelo. Assim, também, é uma linha do lado da outra. Então, o que acontece aqui na forma plana? Esse lado aqui e esse lado aqui estão paralelos. Esse lado aqui e esse lado aqui são paralelos. Então, ele é chamado de quadrilátero trapézio, tá? Esse daqui que é tortinho, ele só tem um par de lados paralelos, que esse com esse, ó. Esses dois aqui. Ele não é trapézio, Pro? É sim. Só por ele ter um lado paralelo, ele já é um trapézio, tá? Esse daqui não tem nenhum lado paralelo. Aí esse com esse, Pro? Esse daqui tá indo para um lado e esse tá indo para um outro lado. Eles não estão alinhados paralelamente. Então, esse daqui não é um trapézio, ele só é chamado de quadrilátero, porque ele não tem lados paralelos. E esse daqui? Esse daqui também não tem lados paralelos, ó, não tem nenhum que alinha com esse, nem com esse, nem com esse, nem com esse. Ele é chamado de quadrilátero também, mas é um quadrilátero que não é trapézio, tá? Não é trapézio. Desses daqui que eu trouxe aqui, só esses dois são quadriláteros trapézios, porque eles têm lados paralelos. Bom, entenderam? Acho que sim, né? Ficou fácil de entender, né?
Bom, depois dessa explicação, lá na apostila de vocês, no final da apostila, tem esse anexo 4 da página 225, esse anexo. O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar no pontilhado todas as figuras planas e vocês vão classificar quais são os quadriláteros de lados paralelos e os quadriláteros de lados não paralelos, aqueles que não têm nenhum paralelo. Como, por exemplo, essa figura que é igual a minha, ó. Né? Aí tem essa figura aqui. Essa não... Tem essa daqui que é parecida com essa, ó. A letra M aqui é parecida com essa, ó. Aí vocês vão recortar. Depois que vocês recortarem essas figuras, vocês vão lá na apostila, na página 225. Aqui está escrito, ó, quadrilátero com lados paralelos e aqui quadriláteros com lados não paralelos. Vocês vão recortar, separar aí na mesa de vocês o que é paralelo e o que não é paralelo, que tem os lados paralelos, como eu expliquei agora há pouco, ó. Esse daqui tem esse na mesma posição desse daqui de baixo. Então, ele tem um par de lados paralelos. Então, ele é paralelo. Esse daqui tem todos os lados paralelos, esse com esse e esse com esse. Ele também é um quadrilátero com lados paralelos. E esse daqui também. Esse aqui, ó, com lados paralelos, tá? Então, o que vocês vão fazer? No quadro da página 225, aqui embaixo, nesse retângulo, vocês vão escrever o que está escrito aqui nessa primeira bolinha. Quadriláteros com lados paralelos. Virando a folha, nesse outro retângulo aqui, vocês vão escrever o que está escrito na segunda bolinha. Essa segunda bolinha aqui, ó. Quadriláteros com lados não paralelos. E aí, o que vocês vão fazer? Essas figuras que vocês já separaram aí na mesa de vocês, colocou um montinho lados paralelos e outro montinho lados não paralelos. Nesse primeiro quadro, vocês vão colar as figuras que têm lados paralelos. Vou colocar a minha aqui para vocês terem uma ideia. Todas que têm lados paralelos, vocês vão colar aqui dentro, tá? Depois, virando a folha, vocês vão colar aqui dentro as figuras que não têm lados paralelos, como esse daqui que eu fiz, ó. Vocês vão colar todos que não são paralelos, certo? Depois que vocês colarem, aí vocês vão escrever aqui as respostas da letra D e da letra E. Vocês vão escrever. Então, na letra D, está escrito assim: discuta com o seu colega as características comuns. Nós vamos discutir aqui agora, tá? As características comuns aos quadriláteros de cada grupo. Depois, escreva abaixo a conclusão a que chegaram. De cada grupo. O primeiro grupo, que é desse quadro aqui, ó. Aqui embaixo está escrito quadriláteros com lados paralelos, né? Então, a conclusão que nós chegamos, que no primeiro grupo, que seriam esses daqui, no caso que eu recortei, são esses daqui, tá? O de vocês tem muito mais aqui, hein, gente? Bastante. Então, nós chegamos numa conclusão que as formas planas do primeiro grupo,
eles têm segmentos de retas paralelos, como esse com esse e esse com esse. Esse com esse. Essa conclusão que nós chegamos, que no primeiro grupo, os quadriláteros têm retas paralelas. E no segundo grupo, os quadriláteros não têm retas paralelas, não tem segmento de retas paralelas. Essa é a discussão que nós estamos fazendo aqui agora, relacionado à letra D. Primeiro grupo, os quadriláteros têm segmentos de retas paralelas. O segundo grupo, os quadriláteros não têm segmentos de retas paralelas, não tem. Bom, na letra E, aí tem a letra E para vocês fazerem também. Na letra E, com a ajuda de seu professor, vou ajudar vocês, tá? Vocês vão identificar em qual desses grupos os quadriláteros são chamados de trapézios. E em seguida, escreva quais são as características de trapézios. No primeiro grupo, nós temos os quadriláteros com lados paralelos. No segundo grupo, nós temos quadriláteros de lados não paralelos, certo? Quando eu falo o primeiro grupo e o segundo grupo, são as figuras que vocês colaram aqui e as figuras que vocês colaram aqui. Então, na página anterior é o primeiro grupo e na segunda página é o segundo grupo, tá bom? Qual é o grupo que temos quadriláteros chamados de trapézio? O primeiro grupo. Por quê? Porque o trapézio é um quadrilátero que possui lados paralelos. Não importa se seja um par de lados paralelos ou dois pares de lados paralelos, não importa a quantidade. O que importa é que tem lados paralelos. Então, os trapézios são os quadriláteros que têm lados paralelos, como esses dois aqui, certo? Esse aqui tem dois pares de lados paralelos, esse com esse e esse com esse. E esse daqui tem um par de lados paralelos, esse com esse, só, mais nada, ok? Bom, dá uma pausa aí no vídeo para vocês fazerem essa parte e depois para fazer agora uma outra parte que vamos aprender ainda na matemática, tá bom? Dá um pause aí e faz. Pronto, acredito que vocês já fizeram a outra parte, né? A primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Bom, já classificamos os quadriláteros que são trapézios. O que vocês vão fazer agora? Lá no final da apostila tem um outro recorte para fazer. O recorte do anexo 5. Olha aqui, ó. Anexo 5. As figuras são bem parecidas com o do anexo 4, tá? É que o anexo 4 tem mais figuras que o anexo 5, tá bom? Vocês vão recortar no pontilhado. Bom, depois que recortou no pontilhado, nós vamos classificar os números de pares. Todas essas figuras que vocês estão recortando do anexo 5 são quadriláteros, porque eles têm 4 lados. E agora nós vamos montar os grupinhos de trapézios com um par de lados paralelos e um outro grupinho de trapézios com 2 pares de lados paralelos. Então, esse primeiro grupo aqui, ó, que é na página 227, é o grupinho de um par de lados paralelos. E no segundo grupo, que está na página seguinte, é o grupo de 2 pares de lados paralelos. Então, usando aqui as minhas figuras,
Por que que o anexo 5 tem menos figura que o anexo 4? Porque no anexo 5 só tem quadriláteros com lados paralelos. E no anexo 4 tem quadriláteros com lados não paralelos também. Por isso que lá tem menos e no 4 tem mais. Bom, eu vou utilizar aqui as duas figuras planas que eu montei para a aula de vocês, tá? Então, como o primeiro grupo é um par de lados paralelos, se eu fosse usar as minhas figuras, qual que eu colaria no primeiro grupo? Esse ou esse? Pense aí, vou dar 5 segundos. Aê! Quem falou que no primeiro grupo colaria esse daqui, acertou. Por quê? Porque aqui tem um e o outro lado paralelo. Temos um par de lados paralelos nesta figura aqui. Então, colaríamos essa figura no grupo 1. Um par de lados paralelos. E o segundo grupo, colaríamos esse aqui, que tem dois pares de lados paralelos. Esse com esse e esse com esse, ok? Aí, eu colaria essa figura no segundo grupo aqui, ó. Muito bem. Vocês vão fazer essas duas atividades dos dois grupos de trapézios com lados paralelos, trapézios sem lados paralelos, e esse último agora que eu expliquei, tá? Vocês vão fazer, se tiver dúvida em qual figura, qual grupo colar, não consegue descobrir se ele é paralelo ou não, não cole. Aquela figura que você tiver dúvida, não cole, tá bom? Não cole, deixa ela aí do ladinho. Aí, na hora da nossa explicação online, aí eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês. Façam bem caprichada essa atividade. Beijos.